Olá, espectros. Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje estou aqui pela primeira vez para abordar um assunto sobre um SCP. Mas não é qualquer SCP, é provavelmente o SCP um dos mais famosos até então, eu acho que é da Fundação, que eu considerei ele bem interessante, até porque eu não leio muito sobre SCP, essas coisas, eu nunca li muito sobre os SCPs primeiros, no caso. Mas hoje vamos falar aqui sobre SCP-049, o médico da peste, ou da pestilência, como preferir. Bom, antes de qualquer coisa, peço que deixem seu like, se inscrevam para me dar uma força. E, bom, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Como não poderia deixar de ser diferente nos meus vídeos, vamos citar, primeiramente, a aparência do SCP-049. Ele é uma entidade humanoide com cerca de 1,90 metros de altura, que tem a aparência de um médico da peste medieval. Embora o SCP pareça estar usando as roupas e a máscara de cerâmica indicativas dessa profissão, as roupas parecem ter crescido do corpo do SCP-049 ao longo do tempo, e agora estão quase indistinguíveis de qualquer forma que esteja abaixo delas. Exames de raio-x indicam que, apesar disso, o SCP-049 possui uma estrutura esquelética humanoide sob sua camada externa, como vocês podem ver no raio-x aí que vou deixar aí na tela. As roupas dele basicamente cresceram no corpo dele, como vocês podem ver pela máscara dele, que basicamente faz parte da estrutura óssea do rosto dele. Antes de ir para o próximo tópico, eu queria mencionar alguma coisa bem importante. O SCP-049 é capaz de falar em várias línguas, em outros idiomas no caso, embora ele prefira o inglês ou o francês medieval. Bom, o SCP-049 geralmente é cordial e cooperativo com a equipe da Fundação. Ok. Porém, o objeto, às vezes, em alguns casos, pode ficar especialmente irritado ou às vezes agressivo, se sentir que está na presença do que ele chama de pestilência. Embora a natureza exata dessa pestilência seja atualmente desconhecida pelos pesquisadores da Fundação, parece ser uma questão de grande preocupação, de grande importância para o SCP-049. O SCP-049 se tornará hostil com os indivíduos que ele vê como afetados pela tal pestilência, muitas vezes tendo que ser contido caso o encontrem. Se não for verificado, o SCP-049 geralmente tentará matar qualquer indivíduo, independente se está infectado ou não. O SCP também é capaz de cessar todas as funções biológicas de um organismo através do contato direto com a pele. Como isso ocorre, é atualmente desconhecido, e as autópsias das vítimas do SCP-049 têm sido invariavelmente inconclusivas. O SCP-049 expressou frustração ou remorso após essas mortes, indicando que eles fizeram pouco para matar a pestilência. Embora normalmente procurem realizar uma cirurgia no cadáver usando os implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele carrega em sua pessoa em todos os momentos. Embora essas cirurgias nem sempre sejam bem-sucedidas, entre grandes aspas, isso geralmente resulta na criação de instâncias que eles chamam de SCP-049-2. As instâncias de SCP-049-2 são corpos reanimados que foram operados pelo SCP-049. Essas instâncias não parecem reter nenhuma memória de uma de suas memórias anteriores ou funções mentais, tendo apenas habilidades motoras básicas e mecanismos de resposta. Embora essas instâncias sejam geralmente inativas, se movimentando muito pouco e de uma maneira geralmente ambulatorial, eles podem se tornar extremamente agressivos se provocados,
ou, se forem direcionados a atacar, pelo SCP-049. As instâncias de SCP-049-2 expressam funções biológicas ativas, embora essas não são muito diferentes da fisiologia humana atualmente entendida, e apesar dessas alterações, o SCP-049 frequentemente observa os sujeitos como curados. O SCP-049 é contido em uma cela de contenção de segurança padrão no setor de pesquisa -02 e no sítio 19. O SCP-049 também deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte. Durante o transporte, o SCP deve ser equipado com um traje de restrição de classe 3, incluindo um colar de travamento e restrições de extensão, e monitorado por não menos que 2 guardas armados. O que vocês vão ouvir agora é, se não a primeira entrevista do SCP-049 com o Dr. Raymond Han, que basicamente foi no dia, se eu não me engano, que o SCP-049 foi capturado. Enfim, fiquem com a entrevista. So, where can we start? A introduction? Isso é inglês. Nós vamos precisar de um... Oh, o português do rei. Não há necessidade de tradução, senhor. Eu posso falar bem o suficiente. Certo. Meu nome é Dr. Raymond Han e eu... Ah, um doutor. Um indivíduo com a mesma opinião, sem dúvida. Qual é a sua especialidade, senhor? Criptobiologia? Por quê? Um médico como eu. As maravilhas abundam. E eu aqui me preocupei por ter sido sequestrado por esses bandidos de rua. Este lugar, então. Este é o seu laboratório? Eu me perguntava, tão limpo como é, e com tão pouco vestígio da pestilência por aqui. Pestilência? O que quer dizer? O flagelo, a grande morte. Vem agora, você sabe, o que é isso que eles chamam? Não importa. A pestilência sim, a bunda forra dessas paredes. Você sabe, tantos sucumbiram, e muitos mais continuarão até que uma cura perfeita possa ser desenvolvida. Mas felizmente eu estou muito perto. E é meu dever de vida livrar o mundo disso, entende? A cura para acabar com todas as curas. Quando você diz a grande morte, você está falando sobre a peste bubônica? Eu não sei o que é isso. Entendo. Certo. Bem, as entidades que nossos clientes encontraram naquela casa estavam todos mortos quando você as encontrou, sim? E você os reanimou? É uma forma de falar. Você vê as coisas de forma muito simples, doutor. Expande seus horizontes. Vida e morte, doença e saúde são termos amadores para doutores amadores. Há apenas uma doença existente no mundo dos homens, e essa é a pestilência, e nada mais. Não se enganem, eles estão muito doentes. Todos eles. Você acha que curou essas pessoas? De fato, a minha cura é mais efetiva. As coisas que recuperamos não eram humanas. Sim, bem, isso ainda não é a cura perfeita, mas isso virá com o tempo, e mais experimentações. Passei a vida toda desenvolvendo meus métodos, doutor, e passarei a vida toda mais se necessário. Agora perdemos muito tempo. Há trabalho a fazer. Eu vou precisar de um laboratório onde poderia continuar com minha pesquisa desimpedida. E assistentes, é claro. Embora eu possa providenciar por conta própria a tempo. Eu não acho que a nossa organização esteja disposta a... Absurdo! Somos todos homens da ciência e serviço de forma decente. E me mostre do que é capaz, doutor. Nosso trabalho começa agora.